Olá, povo bem-aventurado, paz e graça, repouso sobre a sua vida. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Walter, estou passando para compartilhar com você neste dia histórias e experiências de minha vida. O objetivo de você poder conhecê-la e, acima de tudo, conhecer o Deus que proporcionou esta história com tantas experiências e demonstração de amor à minha vida. O objetivo desse trabalho é realmente apresentar este Deus, que quando tem uma chamada, quando tem um propósito, quando tem um plano, Ele trabalha dia e noite. Como Ele trabalha na minha vida, está trabalhando na sua. Você tem um chamado, você tem um propósito para viver debaixo desse céu. Para você conhecer mais a respeito dessas histórias e experiências de minha vida, visite o nosso canal, pois lá está registrado todo o nosso conteúdo. Pastor Walter com V, Brito com 2T. Ali você vai ter acesso à continuidade desse testemunho, dessas histórias recheadas de experiências da minha vida. Hoje eu quero contar uma história que é recheada de intervenções, situações sobrenaturais e, acima de tudo, demonstra como Deus trabalhou para me guardar. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, da Bíblia, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías aqui está declarando como Deus trabalha para todos aqueles que esperam nele, porque ele não retrocede nas suas promessas. Ele cumpre e ele trabalha para que o seu propósito alcance o que ele determinou. Bem, hoje eu quero contar a história do meu primeiro irmão mais velho. Ele casou-se, constituiu família, teve 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens. Adotou também um outro menino, que era fruto do casamento da sua esposa. Ele adotou e deu o nome a este menino. E o meu irmão, ele casou-se, constituiu família. Ele tinha vícios, de droga. Trabalhou, tentou viver a vida de maneira correta, mas não teve força. Dado momento, ele se voltou para o mundo do tráfico, depois mergulhou no mundo das drogas. E meu irmão, quando era jovem, ele teve um desentendimento com o desafeto. Trocou tiro com esse desafeto, Inclusive, até colocou esse rapaz que ele trocou tiro numa cadeira de rodas. Ele, meu irmão, levou um tiro no pé. E a vida continuou. Em dado momento onde ele abandonou a família devido ao fruto e o desejo e a entrega aos vícios, ele foi morar, em uma determinada comunidade. E dentro dessa comunidade ele estava vivendo ali e armaram uma cilada para ele. O meu irmão, ele caiu nessa cilada, ele levou 9 tiros. Conseguiu sair, pedir ajuda do meu pai. Meu pai pegou ele, colocou no veículo, ainda levou para o hospital. E meu irmão, guerreiro, sobreviveu a 9 tiros. Boa maioria ficou dentro dele. Nenhum tiro pegou órgão fatal. Então meu irmão era um rapazinho sobrenatural. E era magro. Magrinho, mas ele tinha essas aventuras. Levou 9 tiros, não morreu, continuou a viver a vida. E ele mergulhou, se entregou nas drogas de fato, abandonou a família, abandonou a sua própria vida, a sua própria experiência. E paralelo à história do meu irmão, existe a minha história também. Porque o meu irmão, ele sofreu essa cilada, a primeira cilada, que ele sobreviveu, e também ele sofreu uma segunda cilada. Bem, dado o momento, eu
estava também com desafeto em uma determinada época da minha vida, paralela à história do meu irmão. E eu querendo dar fim a este desafeto, eu fui buscar uma arma numa determinada localidade. Eu peguei uma arma, a minha intenção era dar fim a esse desafeto que estava me perturbando, me ameaçando. E eu peguei essa arma, levei para minha casa, já tinha tudo planejado na minha mente, né? E nesta noite, em que eu havia pegado essa arma nessa localidade, eu havia ido embora, aconteceu alguns fatos que eu não esperava, e a única forma de entender esses fatos é o Deus que trabalha, que estava nos guardando. Bem, naquela noite onde eu havia pegado a arma para dar fim a esse desafeto, por volta de 3 horas da manhã, eu tive um sonho. Eu ouvi nesse sonho 10 tiros. E os últimos 3 tiros parecia que tinha sido no pé do meu ouvido. Eu acordei, pulei da cama, acordei a minha esposa, perguntei para ela se ela havia ouvido esses tiros. Ela disse não. E eu fiquei assustado. Dali em diante era 3 horas da manhã, exatamente, pontualmente 3 horas da manhã. Eu havia escutado 10 tiros, e desses 10 tiros, os últimos 3 tiros parecia que tinha sido ao pé do ouvido, na qual fez eu despertar de maneira assustada, e ali não consegui dormir. Por volta de 15 para as 4 da manhã, o telefone começa a tocar. Bem, o telefone tocar numa hora dessa não é notícia boa, não é verdade? Eu atendi o telefone e era cobrar e eu falava alô e a pessoa do outro lado não respondia. E isso aconteceu de maneira seguida várias vezes. Eu interpretei, deve ser o meu desafeto. O meu inimigo está se levantando contra mim e ele está me ameaçando, tacando terror em mim. Eu peguei a arma, coloquei na cinta, não consegui dormir mais. Dado o momento da madrugada, por volta de 4h15, por aí, eu estava na minha cozinha com a arma e eu escutei bater no portão. Deu 2 toques, tum, tum. Eu falei assim, não é possível, é o meu desafeto que veio contra mim. Eu peguei minha arma, fui do lado do portão, engatilhei a arma e fiquei do outro lado do portão, pensando, se ele bater a 3ª vez, eu dou um tiro e saio e descarrego a minha arma. E já coloco um ponto final nesse desafeto. Bem, não bateu a 3ª vez. Eu retornei e não consegui dormir mais. E fiquei ali preocupado, com medo, também, acuado. Mas, por volta de 5h30 da manhã, o telefone toca novamente. E eu atendo o telefone. Aí começa a história sobrenatural deste episódio onde o meu irmão mais velho está envolvido. E eu atendo o telefone e quem era a filha de meu irmão, a mais velha. E ela atende o telefone, eu atendo o telefone, eu falo, filha, o que aconteceu? E ela com a voz meio embargada, com medo, assustada, fala, tio, ligaram aqui em casa e falaram que meu pai morreu, mataram meu pai. Bem, nessa hora, as minhas pernas tremeu. Eu já fiquei muito assustado. Aí eu disse, como isso aconteceu? Ela disse que haviam ligado para ela na madrugada, tá? E que esse alguém havia falado aonde ele havia morrido, a hora que ele havia morrido e quantos tiros ele havia tomado. Bem, e ela começou a falar, tio, o meu pai morreu neste lugar. O endereço que ela passou, aonde o meu irmão foi morto, foi justamente aonde eu peguei a arma para matar o meu desafeto. Olha que coisa. Aonde o meu irmão havia sido assassinado, foi aonde eu peguei a arma, justamente no endereço ali. Havia uma localidade, um local que eu fui pegar a arma e ele havia morrido dentro do cruzamento dessas 2 ruas. Primeira coincidência. Aí ela falou qual foi o endereço e ela falou, tio, o meu pai morreu às 3 horas da manhã.
3 horas da manhã. Foi a hora que eu acordei assustado. Bem, e ela falou: tio, meu pai morreu com 3 tiros. 3 tiros. Lembra que eu havia dito que os 3 tiros que eu havia ouvido parecia que tinha sido ao pé do meu ouvido? E esses 3 tiros me fez acordar justamente às 3 horas da manhã. Bem, esses fatos já mexem comigo, porque ele morreu onde eu peguei a arma, ele morreu às 3 horas da manhã e ele morreu com 3 tiros. Esses fatos já me deixou assim, sem palavras. Se fosse até aí, tudo bem, mas não foi. E ela, conversando comigo no telefone, disse: tio, na madrugada eu tentava ligar para o senhor a cobrar, mas eu não conseguia falar. Eu e o meu irmão, nós ouvimos, né? Atendemos o telefone na casa da avó, onde ela morava, que eram meus pais, e ela disse que ela saiu, né? Para tentar fazer alguma coisa, tadinha. E ela ligava a cobrar para mim, só que ela não tinha condições de falar, ela não conseguia falar. Se fosse até aí, tudo bem, querido. Mas aí ela fala: tia, eu fui até a sua casa. Fui eu e meu irmão. E eu cheguei na sua casa, eu bati 2 vezes. Só que na terceira vez eu não consegui bater. Eu senti que alguma coisa me prendeu, e eu fiquei com medo e eu fui embora. Bem, enquanto eu estava do outro lado armado, achando que era o meu desafeto, do outro lado era minha sobrinha, buscando ajuda. E talvez se ela tivesse batido a terceira vez, a história tinha sido uma catástrofe. E ela então pegou, foi embora para sua casa. Aí nós enterramos o meu irmão, tá? Eu ainda tive a oportunidade de ficar cara a cara com o meu desafeto, mas eu pensei: se eu fizer isso, a minha mãe não irá suportar ter perdido 3 filhos e um filho assassino preso. E eu desisti de tentar cometer um homicídio. E essa história, ela mexe muito porque tem muitos pontos sobrenaturais. Muitos pontos sobrenaturais. O meu irmão, ele morreu fruto de uma cilada e de uma vingança bem antiga. Ele havia sobrevivido a 9 tiros, mas dessa vez ele não sobreviveu e morreu com 3 tiros, na localidade onde eu fui pegar a arma para matar meu desafeto. Esta é mais uma das histórias e experiências da minha vida que demonstram como o Deus que trabalha, Ele preserva, Ele atua, Ele guarda, Ele livra quando alguém tem um propósito para estabelecer a grandeza do seu nome. E eu quero compartilhar essa história com você e dizer que Deus, Ele trabalha por meios que nós não entendemos, mas quando nós aceitamos a vontade dEle, Ele trabalha para preservar nossa vida e cumprir o propósito na qual Ele determinou na minha existência, no meu nascimento. É claro que para isso precisamos nos voltar para Ele e tirar a nossa vida de nossas mãos e entregar nas mãos dEle. Espero que de alguma forma esse testemunho possa demonstrar para você como Deus trabalha, Deus te abençoe. Não é fácil compartilhar essas informações, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito em abençoar muitos que tiverem acesso a ela.